Oi, professor Alexandre, né, na parada mais uma vez, com uma aula de Química, tá bom? Meu primeiro ano de ensino médio. Então, nós estamos trabalhando com propriedades periódicas, né? Ou seja, continuamos dentro da tabela periódica. Na nossa última aula, nós trabalhamos a primeira propriedade periódica, que foi o raio atômico, né? E nós vimos o seguinte, o raio atômico, ele é um evento periódico, né? Por quê? Se você pegar uma família, o raio, ele aumenta sempre de cima para baixo. Se você pegar a família 1A, por exemplo, né, os alcalinos, pega o lítio, ele vai ter um menor raio daquele grupo, até chegar no frâncio, que é o elemento que vai ter maior raio. Isso vai valer para as próximas famílias. Por isso que é um evento periódico, né? Raio menor, chega no maior, volta, começa no maior, chega no maior e continua. Tá bom? E aqui eu vou querer esclarecer mais para vocês sobre a questão do raio iônico, né? Porque considero que ficou mais fácil de entender, né? Como analisar o raio numa família e como analisar o raio num período. Nunca confunda isso. Família são as linhas verticais da tabela periódica. Beleza, galera? Quando eu falo em período, eu estou falando das linhas horizontais, tá bom? Então, você deve lembrar que numa família de cima para baixo, o raio ele vai aumentar, porque aumenta o número atômico, ou seja, vai aumentar o número de elétrons distribuídos em mais camadas, e isso vai aumentar o tamanho, ou seja, o raio do átomo. Quando falarmos em período, linhas horizontais, da esquerda para a direita, o número atômico ele aumenta, só que esse raio vai diminuir. Por quê? Porque esses elementos têm a mesma quantidade de camadas, e o que vai diferenciar o tamanho desses átomos é basicamente a quantidade de prótons no núcleo, né, que atrai os elétrons que estão na eletrosfera. Sendo assim, quanto mais prótons atraindo mais elétrons, menor é o tamanho desse raio. Tá bom? Mas aqui eu quero enfatizar mais o raio iônico, porque gera uma dúvida, gera uma confusão para vocês, tá bom? E aqui eu vou colocar no quadro, por exemplo, né, duas espécies isoeletrônicas. Vamos pegar, por exemplo, o Na+, e vamos pegar, por exemplo, o O-2. O-2, tá bom? Sódio é um elemento que está na família 1A, tem número atômico 11, está aqui. O oxigênio é um calcogênio, número atômico 8. Beleza? E aí eu vou fazer a distribuição eletrônica para vocês dessas espécies aqui, ó, que não é o átomo, é o cátion. Então ele perdeu um elétron. Ele tem quantos elétrons? 10. Nesse caso, 1s2, 2s2, 2p6. E acabou, gente, ó. 2, 4, 10. Acabou aqui. Vou fazer agora a configuração do O-2. Ele é um ânion, é uma espécie aniônica. Ele ganhou 2 elétrons. Então, ele vai ter ao final, total, 10 elétrons. Nesse caso, de novo, 1s2, 2s2, 2p6. Professor, essas duas espécies, elas têm o mesmo tamanho, porque na verdade elas têm o mesmo número
de camadas preenchidas. A distribuição é igual. Sim, mas eles são espécies diferentes. Ó. São isoeletrônicos, né? Compartilham a mesma quantidade de elétrons. E aí quem vai ter maior e quem vai ter menor raio? E aí, galera, não se pode analisar pelas camadas, porque elas são praticamente iguais. Professor, eu vou partir para onde? Para a quantidade de prótons, ou seja, a partir do número atômico, eu saberei quem será maior e quem será menor, tá bom? Qual é a regra? Que para as espécies isoeletrônicas, quanto maior o número atômico, ou seja, mais prótons eu tenho no núcleo, eu vou ter uma maior atração do núcleo pelos elétrons da eletrosfera. Isso quer dizer que a atração aqui no sódio, ela é maior. Se a atração aqui ela é maior, o raio do sódio aqui, do cátion sódio, é pequeno. Agora, quando eu olho para o oxigênio, percebo o seguinte: eu tenho um menor número atômico. Então, eu tenho menos prótons atraindo, né, elétrons que estão na eletrosfera. Então, a atração aqui, ela vai ser menor. Então, nesse caso, se eu for representar por esferas essas duas espécies, o sódio, por exemplo, o cátion sódio, seria isso aqui. Beleza? É um exemplo, tá? E o ânion, o oxigênio, seria bem maior, tá bom? Então tá aqui, ó, o Na mais, e está aqui o O menos 2, tá bom, galera? Então, mais uma vez, certo? Para espécies isoeletrônicas, aquela que tiver o maior número atômico terá menor raio. E assim por diante, beleza? Professor, tem mais propriedades a serem estudadas, não é isso? Temos sim, bom? E a partir de agora, a gente vai para uma próxima propriedade, certo? Que é a energia de ionização, ok? Me acompanhe aqui, vou apagar aqui o quadro, a lousa, certo? Para continuarmos com nossa aula de química, tá bom? Vamos lá? Energia de ionização. Vou chamar, certo, de EI. Beleza? Professor, o que é isso? Galera, a energia de ionização basicamente é a quantidade de energia mínima necessária que será fornecida a um átomo no estado gasoso para que ele ceda um elétron. Professor, então, se ele vai ceder um elétron, ele vira um cátion, correto? Tá? Então, basicamente, a energia de ionização vai explicar para nós por que algumas espécies têm tendência em virar cátion, né? Que são aqueles elementos de carga positiva, e por que alguns elementos não tendem a virar o cátion, tá bom? Então, de novo, gente, ó. Energia de ionização é a energia mínima necessária para que um átomo no estado gasoso ceda um elétron. Beleza? Como é que eu vou representar isso a partir de uma equação? Da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha um átomo X gasoso. E esse átomo X gasoso, ele recebe energia. Beleza? Ao receber energia, o que é que o átomo faz? Ele vai liberar um dos seus elétrons, aquele último, aquele que está na camada de valência, por exemplo, né? Ó, liberou um elétron e ele vai virar um cátion, tá? Então agora eu vou ter isso aqui, ó, X mais, beleza? Como é que você vai entender isso melhor? Bora lá. Geralmente os átomos grandes, né? Ou seja, aqueles que têm maior raio atômico, o último elétron ele está muito distante do núcleo.
E por estar muito distante do núcleo, a atração entre núcleo e elétron é baixa, é pequena. E assim é mais fácil retirar elétron dali. O que isso quer dizer? Que esse átomo, se ele tiver à venda, digamos assim, ele vai se vender por um valor barato. Ou seja, vai ficar feliz se livrando daquele elétron. É por isso que os metais alcalinos terrosos têm tendência em doar elétrons. Ó, família 1A, família 2A, por exemplo. Então eles têm tendência de doar elétrons. Por quê? Porque o seu raio é grande. E assim a atração entre núcleo e eletrosfera é baixa. E eu consigo, com uma pequena quantidade de energia, retirar elétron dali. Beleza? Professor, e quem está na direita da tabela periódica, por exemplo, ó, usar metais, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, né, e assim por diante. Eu já descobri, né, com o senhor que eles não têm tendência em formar cátion, mas sim virar ânion. Tem a ver com isso? Tem. Como eles são átomos menores, a atração núcleo-eletrosfera é maior. E assim, retirar elétron desses átomos é mais caro, é mais dispendioso. E assim, eles não são estáveis na forma de cátion. Tá, galera? Então, a ideia é que, se para me tornar um átomo cátion, eu requisitar, eu mandar para ele muita energia, ele vai ser instável, tá? Agora, se uma pequena quantidade de energia tem capacidade de retirar elétron da camada de valência desse átomo, aí ele vai ter tendência em virar cátion, tá? Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona a energia de ionização. Adianto para vocês, ela é o contrário de afinidade eletrônica. Até o conceito é totalmente diferente, tá, galera? E mais uma coisa importante aqui. Professor, mas tem átomos que perdem mais de um elétron. E nesse caso, como é que fica? Da seguinte maneira, galera, tá? Se você tem um átomo e você tira um elétron dele, né, você tem que fornecer uma energia, né? Beleza. Aquele átomo, ele vai se blindando, vai se fechando. É como um coração de mãe. E assim, o átomo, o núcleo, vai protegendo mais os elétrons que estão na eletrosfera. O que isso quer dizer? Que para me tirar o segundo elétron daquela mesma espécie, eu preciso de mais energia ainda. E assim por diante. Inclusive, a partir do estudo da energia de ionização, dá para descobrir, por exemplo, né, aonde é que eu vou encontrar aquele elemento químico, que a gente vai ver em próximas aulas, tá bom? Eu acho que esse vídeo já está ficando muito longo. Fui, show!